Eu pensava que estava ajudando, que eu estava sendo a melhor mãe que eu poderia ser. Quando ela não tirava 10 na prova, eu sempre dizia: você pode fazer melhor, filha, se esforça mais. Quando ela não gostava de uma roupa, eu dizia: essa roupa não combina com você, escolhe outra. Eu só queria que ela fosse bem-sucedida, que ela fosse feliz. Mas será que eu estava realmente ajudando? Ou será, gente, que a minha forma de agir, o que eu dizia, ou a maneira como eu dizia, estava prejudicando o que eu mais queria proteger? Eu nunca imaginei que ela sentiria a mesma coisa que eu senti quando era criança. A sensação de não ser boa o suficiente. Essa história parece familiar para você? Poderia ser a minha história, a sua história, uma história muito comum. Então hoje eu te convido a entender o desfecho e como podemos mudar nossos comportamentos, entendendo nosso passado, ressignificando sentimentos. Então eu vou usar nomes fictícios para essa história real, ok? A Carolina, ela cresceu em uma casa onde elogios eram raros, o silêncio dizia muito mais do que as palavras. A sua mãe era rígida, era perfeccionista. Quando a Carolina tirava 9 na prova, por exemplo, a sua mãe sempre dizia: faltou estudar mais, precisava tirar 10. Quando ela se arrumava para sair, ela queria um elogio, mas sempre vinha uma crítica. A mãe falava: essa roupa não tá boa, não ficou legal no seu corpo, ficou feio. Então a Carolina, ela aprendeu desde cedo a viver em alerta. Então ela ficava tentando agradar, tentando ser perfeita, mas lá no fundo ela sentia que ela nunca era o suficiente para ninguém. Então quando ela se tornou mãe da Isabela, ela prometeu que ela faria diferente, que ela não queria que a filha tivesse o mesmo sentimento que ela teve na infância, de não ser boa o suficiente. E de fato, gente, ela não gritava, mas ela suspirava fundo com impaciência. Ela não batia, mas franzia o rosto com a desaprovação de pequenos erros da Isabela. Não a comparava diretamente com outras crianças, mas elogiava sempre os feitos dos primos na frente dela e não os dela. Não dizia palavras duras, mas o tom, o olhar, o silêncio diziam o que a Isabela precisava entender, que ainda não estava bom o suficiente. A Carolina, ela achava que estava orientando, ajudando, sendo uma mãe presente. Afinal, gente, ela não estava repetindo as palavras da própria mãe, estava? Até que um dia a Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, disse: mãe, eu tento tanto te agradar, tento fazer o que você pede, do jeito que você quer, mas nunca tá bom, sempre tem uma crítica, sempre tá ruim pra você. E aí ela começou a chorar. Naquele momento a Carolina congelou. Era como se ela mesma, criança, estivesse falando com a própria mãe. Foi o espelho mais doloroso que ela já encarou. E era o que ela tinha recebido, né, gente? Por isso é tão difícil. Faz parte da nossa história. Não tem como a gente tirar o que a gente viveu, né? O que a gente sentiu. E também o que foi passado para você, o que foi passado para mim. Os nossos pais, eles receberam de alguém. Então, era o que eles podiam e sabiam fazer naquele momento. Então, não tem culpados. O que a gente precisa é entender que aquilo que é doloroso para a gente precisa curar para que a gente possa passar diferente nas próximas gerações e também para que a gente se sinta melhor, para que a gente possa mudar os comportamentos. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo cuidadosos, mas estamos apenas repetindo uma dor que ainda não curamos. Mas a boa notícia, a gente pode quebrar o ciclo, criar relações que nossos filhos, por exemplo, se sintam bons o bastante do jeito que eles são, que eles não precisam fazer as coisas para nos agradar. Se você cresceu, por exemplo, ouvindo muitas críticas, talvez você tenha dificuldade em elogiar, em aceitar erros ou até reconhecer o seu próprio valor. Mas isso não te condena a repetir o ciclo. Se você quer fazer diferente, comece agora. Porque tomar consciência, gente, é o primeiro passo para a gente mudar. Então, se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Quero quebrar o ciclo? E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso para que possa fazer mudanças significativas e ressignificar sentimentos. Então, até a próxima história, gente.